Boa noite. Boa noite aos irmãos da Casa de Francisco. Boa noite também aos nossos visitantes, pessoas que vêm interessadas em conhecer um pouco mais do Espiritismo. Vamos dar continuidade aos nossos comentários, que é feito todos os dias, às 8h30 da noite, cada dia por um trabalhador diferente. E hoje coube a mim essa tarefa. Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 7, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trecho ele é uma mensagem psicografada de um espírito protetor que se denominou de Ferdinando. E ele fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. Aqui a gente pode entender missão do homem e da mulher inteligente na Terra, né? Missão de todos nós, estamos aqui encarnados. Para a gente começar a falar sobre isso, sobre essa missão, né? Sobre o que o Espírito Protetor está trazendo, a gente precisa primeiro discriminar algumas coisas em relação à questão da inteligência. Para a ciência materialista, a inteligência ela é uma função do cérebro, né, do sistema nervoso, é uma construção do sistema nervoso que através de eletricidade, química, vai construir e vai guardar a inteligência. O Espiritismo veio de uma forma diferente. Para o Espiritismo, a inteligência e as qualidades morais são, na verdade, atributos do espírito e não do cérebro. O cérebro, o corpo, né, ele é uma máquina que permite que essa inteligência possa se manifestar aqui no mundo encarnado, né, no mundo onde nós vivemos. Mas ele é apenas uma máquina. A inteligência, na realidade, a sede da inteligência, a sede das qualidades morais é o espírito. Né? Por que isso é importante? É mais ou menos como a gente está agora falando através do celular e a comunicação que está sendo dada, ela não é feita pela máquina. Né? A gente pode pensar, é o celular que está falando. Não, não é o celular. Né? É um espírito encarnado que está falando através do celular. Né? Então é a mesma coisa. Quem comunica, quem aprende, quem tem inteligência e quem sente é o espírito. Né? Então, por que isso é importante? Porque mesmo que o espírito nasça ou em algum momento tenha um problema onde o cérebro pare de funcionar ou funcione de uma forma não conveniente, mesmo assim o espírito continua com a inteligência dele. Né? Porque essa inteligência ela não é construída apenas nessa vida. A inteligência, assim como as qualidades morais, são construídas e desenvolvidas ao longo de milhares e milhares de vidas sucessivas, onde a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Então, assim, mesmo quando a pessoa nasce com algum tipo de problema, como uma paralisia cerebral, ou um autismo gravíssimo, ou algum tipo de deficiência mental, na verdade, o espírito dela continua com o mesmo desenvolvimento que tinha antes. Né? Então, assim, a gente vai ter aqui no Livro dos Espíritos, nas questões de 371 a 374, ele vai tratar disso. E um depoimento muito interessante no livro do Kardec também, Céu e Inferno, onde existe um depoimento de um espírito encarnado. Né? O Kardec fez uma evocação a um espírito de uma pessoa que era conhecida na cidade como um deficiente mental, alguém que não tinha nenhum tipo de
inteligência, nenhum tipo de condição de fala, nem nada. Quando ele evocou esse espírito, o espírito era super inteligente, né? E estava ali pleno, com as suas capacidades plenas, e ele disse que, assim, na verdade, o corpo dele veio daquela forma, com aquela dificuldade, por conta de mau uso que ele fez da inteligência em outras vidas. Mas o espírito, que é a sede da inteligência, continuava com a mesma inteligência de antes. Apenas o corpo, a máquina, não tinha condições de estar transmitindo a inteligência dele. Né? Então, assim, o corpo, né, a família que a gente nasce, o lugar onde a gente nasce, nada disso é por acaso. Tudo isso é escolhido de acordo com a lei da causa e efeito. Né? Às vezes, se a gente tem algum tipo de evolução um pouquinho melhor, a gente pode escolher, a família pode escolher o local, mas normalmente, para a grande maioria, é lei de causa e efeito, e tem a ver com as provas e expiações que a gente vai ter que passar nessa vida. Então, assim, o corpo que a gente tem, tudo que a gente vem para esse mundo, tem a ver com aquelas expiações ou aquelas provas que a gente tem que passar. Né? E a inteligência ela é uma ferramenta para o desenvolvimento desse espírito individualmente e também uma ferramenta para o desenvolvimento da humanidade coletivamente. Então, assim, essa é a função da inteligência. Né? Desenvolver o espírito é uma das qualidades do espírito, é um dos atributos do espírito. E a inteligência ela é algo que Deus fez e nos ofereceu para que nós possamos realizar coisas no mundo. Né? Mas como um instrumento, como uma ferramenta, né? Inclusive ele traz aqui nesse trecho, ele faz uma comparação com a enxada. A enxada é uma ferramenta. Se ela for bem utilizada, ela pode lavrar o chão e permitir que a gente possa plantar e colher frutos para o nosso alimento. Mas também pode ser utilizado como uma arma. Né? Então, assim, a ferramenta ela está lá, o instrumento ela está lá e ele pode ser utilizado de uma forma boa ou má, de acordo com o quê? Com as qualidades morais. Né? Porque são as qualidades morais, né, são as virtudes ou a falta das virtudes que vão direcionar essa inteligência. As qualidades morais, elas são o complemento da inteligência. Sem as qualidades morais, a inteligência pode se tornar algo muito perigoso. Mas as qualidades morais também, sem a inteligência, ela pode construir muito pouco. Né? Então a gente vai ver, existem pessoas que têm um coração muito bom, mas que têm uma inteligência bem pequenininha, né? Uma capacidade de construção, uma capacidade de realizar muito pequena. O que acontece? Elas vão ser pessoas boas que vão ajudar um pouco ali ao redor delas, mas a capacidade de construção delas é pouca porque elas têm pouca inteligência. Em compensação, existem pessoas que são muito inteligentes, que têm uma inteligência extremamente desenvolvida, mas o coração é zero. Né? Então, assim, o que acontece? Essas pessoas vão acabar distorcendo a função da inteligência e vão se tornar pessoas, como a gente, hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitas, né? Pessoas perversas, né? Que usam a inteligência de uma forma egoísta, que usam a inteligência de uma forma perniciosa, de uma forma nefasta, de uma forma que realmente, muitas vezes, a gente questiona para que Deus mandou essa pessoa com tanta inteligência, né? Se ela tem um coração tão pequenininho e só faz o mal com a inteligência dela. Mas isso é um caso onde ela vai ter que ainda desenvolver essas qualidades morais, porque a inteligência e as qualidades morais elas não são necessariamente desenvolvidas ao mesmo tempo. Né?
Por isso que a gente vai ver algumas pessoas com mais inteligência e menos qualidade moral e outras com mais qualidade moral e menos inteligência. O ideal, a nossa busca, né? Acho que deve ser a busca de todos, não só os espíritas, como a busca de todos os seres humanos, essa busca dessa missão, né? Essa missão do homem e da mulher inteligente, é justamente buscar desenvolver essas qualidades morais para dar uma boa direção para a sua capacidade intelectual, para a sua inteligência. Né? Porque se esse desenvolvimento é desequilibrado, ele acaba muitas vezes sendo mais prejudicial do que benéfico. Então é importante a gente desenvolver a inteligência através de estudo, palestras, né? Estudar os livros, os estudos do dia a dia, né? Não precisa ser só apenas o estudo do espiritismo, mas o estudo de tudo. Né? A inteligência, na verdade, ela deseja aprender tudo. Né? Então, assim, a gente precisa desenvolver isso, mas também precisa desenvolver a humildade, porque a inteligência sem humildade ela se torna um ego imenso de uma pessoa orgulhosa e vaidosa e só faz prejudicar. Né? Então, assim, precisa aprender humildade, precisa aprender a generosidade, precisa aprender a compartilhar, né? A não ser avarento na sua inteligência, porque às vezes tem gente que não é só avarento, é avarento no dinheiro, mas tem gente que é avarento no conhecimento, né? Conhece, sabe, mas quer possuir tudo e quer manipular tudo através dessa capacidade intelectual. Então, assim, a gente encontrar esse equilíbrio entre a bondade, a generosidade, a inteligência, né, a capacidade de trabalho, a capacidade de construção, a gente encontrar esse equilíbrio, essa é que é a real missão do homem e da mulher no mundo, do homem e da mulher inteligente. Porque, na verdade, a gente veio para esse mundo para servir. Infelizmente, o que a gente vê é que as pessoas que têm uma inteligência mais elevada e têm um coração pequeno, elas tendem a desejar ser servidas, né? Ou a se servir dos outros através da manipulação por conta da sua capacidade de inteligência. Né? Nós viemos aqui todos para servir. E essa é a missão, essa é a grande missão do homem e da mulher, das pessoas, nós, né, humanos, e nós espíritas em especial, porque nós estudamos para isso, né, nós buscamos isso, pelo menos teoricamente, né, é o que a gente ouve as pessoas dizer, né? Então, vamos buscar na prática isso, né? Servir, ser úteis, né? Utilizar a nossa capacidade de inteligência, a nossa capacidade moral para servir aos irmãos, servir a Deus, servir a comunidade e auxiliar quem precisa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nosso tempo está terminando. Eu queria mandar um grande beijo para vocês. Lana, grande beijo. Muito grato pela sua atenção. Tchau, um beijo, até a próxima.